Ela sonhava com um casamento, com vestido de noiva, com altar, com aliança, e ela acreditou no ser humano. Minha mãe. Através da história dela, vocês vão conhecer a minha origem. E eu acredito ser importante para saber da existência desse canal, porque tudo de certa maneira se associa. Minha mãe era uma moça da roça. E ela veio para a cidade, aqui para Belo Horizonte, junto com a sua família, para tentar realmente melhores condições de vida. Uma família grande. Minha avó teve 12 filhos. E desses 12 filhos, muitos netos. Vou adiantar uma coisa para vocês. No final da vida dela, foram poucas que realmente ficaram. Parece que a história se repete, né? Só muda de endereço. Mas vamos lá. O início de tudo é com meu pai indo para a cidade natal dele, que é uma cidade divisa com a Bahia, para buscar os papéis que daria entrada no cartório para o casamento com a minha mãe. A minha mãe já estava grávida da minha irmã. Eu tenho uma irmã que tem uma diferença de 13 anos sobre mim. E que, também adiantando um pouquinho, nós não éramos tão próximas. Na minha infância, na minha adolescência, ficamos muito íntimas quando ela teve os seus filhos. E a partir daí, foi um suporte, foi uma unção, foi uma junção para o resto da vida. Eu não posso deixar de falar isso, que mais tarde eu vou falar muito da minha irmã. Eu sou Eucilene, sou pedagoga, sou orientadora familiar, sou criadora do canal Filhos da Coragem, e eu quis colocar a minha história numa série porque eu acho importante as pessoas entenderem de quem está por trás disso, por que muitas coisas, e aí vocês vão entendendo e vão se conectando. Hoje eu consigo ver uma jornada de crise, sim, de rebaixamentos muitas vezes, de sofrimento, de dor, mas eu não posso negar muita superação, muita energia, e que é o que me faz estar viva hoje. Depois de tantos anos e hoje mãe, né? E o canal ele fala o quê? Filhos da Coragem. É um suporte, é um apoio aos pais para criar filhos realmente com conexão com o mundo real. Então vamos voltar a esse episódio. O meu pai, quando ele foi para essa cidade em busca dessa papelada, ele teve um encontro com uma tia, sei até o nome, que chamava, acho que tia Maria, uma coisa assim, de tanto ouvir falar dessa história, que convenceu meu pai a não casar com a minha mãe. Eles sabiam que a mamãe estava grávida da minha irmã, mas sim com uma outra pessoa. E com essa pessoa ele teria alguns ganhos. Essa pessoa era de família de posse e que tinha uma transportadora aqui em Contagem, divisa com Belo Horizonte. E o meu pai, de certa forma, ludibriado, mas ao mesmo tempo um pouco já sem aquele amor, né? O amor era por parte da minha mãe. Ele aceitou, de certa maneira, essa condição. E aí veio para Belo Horizonte, não falou nada, entrou na papelada, no cartório. Naquela época, os casamentos saíam nos jornais e era uma das poucas coisas que as pessoas tinham informação pelos jornais ali, anúncios de casamento, quando uma vizinha mostrou para minha mãe que aparecia o nome do meu pai, mas não aparecia o nome da minha mãe. Veja bem, minha mãe já tinha uma aliança no dedo. Já tinha planos da casa que eles iriam morar. E a minha mãe precisava, de certa maneira. A minha família, né, os meus tios, assim como a minha avó, eram famílias conservadoras. E ser mãe solteira representava aquilo uma tristeza muito grande para todo mundo. E a minha mãe desesperou. E aí aconteceu o casamento com essa outra pessoa. Eu estou fazendo um resumo, tá? Para até chegar na minha origem de certa maneira. E teve a minha irmã, teve o susto sim, mas de certa forma as pessoas entenderam um pouco e aceitaram aquilo ali. O meu pai, com a minha mãe, de uma forma muito cínica, ludibriou de certa maneira que aquilo era temporário. Estava ajudando de certa forma aquela moça. Mas na verdade ele teve 3 filhos com ela. Eu
culpei minha mãe durante muito tempo, na minha adolescência principalmente. Eu não entendia que se ele já estava mostrando que não amava, que não gostava, que não tinha caráter, por que ela insistia? Culpei, brigamos muitas vezes, mas quando eu virei adulta e depois, principalmente que eu virei mãe, nossa, como arrependimento. Eu arrependi muito porque eu entendi que a vida não é do jeito que a gente acha, que é tão fácil resolver os problemas. A gente, determinadas circunstâncias, aceita convivência, aceita migalhas. Bem, minha mãe não tinha instrução. Minha mãe era lavadeira, lavava roupa para fora, tinha uma filha para criar. Vivia em meios ao caos. E o meu pai, de certa maneira, fazia promessas e ela acreditava nessas promessas. Que um dia iria sim acabar com aquilo lá e estaria casado com a minha mãe. Ela ainda acreditava nisso. E nessas vindas e idas, às vezes ela tentava sair desse relacionamento, outros homens se interessavam por ela. Teve até um senhor, eu lembro da mamãe falando muito isso comigo, que era muito bom, que era viúvo, que quis casar com ela. E quem disse que meu pai deixava minha mãe em paz? Não. O meu pai, ele importunava e ele usava de todas as enganações possíveis, e aí a minha mãe alimentava aquilo ali. E nessas idas e vindas, a minha mãe teve uma segunda gravidez, que foi a minha. 13 anos depois da minha irmã. Só que aí as circunstâncias foi mais pesada, foi diferente. Por quê? Porque não aconteceu aquilo que meu pai prometia durante esses anos todos, e dessa vez foi pior, porque ele não me aceitou. A minha irmã tem o nome do meu pai. Isso foi outra coisa que eu questionei durante muitos anos a minha mãe. E eu sofri muito com isso. Eu só tinha o nome da minha mãe. Quando eu fui entender um pouco mais o que era isso, que eu não tinha pai, nem na certidão de nascimento, era muita revolta. Uma falta de mentalidade. Eu era adolescente, né? E a minha irmã tinha, então eu comparava isso tudo. Minha irmã tinha o nome do meu pai, eu não tinha nem o nome, não tinha ele, não tinha presença, tinha a falta das coisas e nem no nome eu tinha. Naquela época a justiça não é como hoje. Naquela época a mulher, a mãe solteira, ela era muito vista como a má da história. Ela era destruidora de lares, né? A mulher era vista como a sem caráter, de certa maneira. Mas no contexto, na essência mesmo, a história não era assim. Mas alguém se interessava? Não. E com a gravidez da Eucilene, no sentido a minha mãe, né, grávida de mim, eu tive algumas questões que eu representei. Primeiro, o rompimento dessa relação, porque ele me negou. Me negou, inclusive, diante de um juiz, que minha mãe tentou. Existia a LBA na época, para quem não conhece, é como se fosse uma parte do governo para os pobres, e que tinha advogado, mas não eram advogados tão especialistas assim, e não existiam essas leis do jeito que é hoje, apesar que as leis de hoje também têm buracos, e mais para frente eu vou relatar isso para vocês. A minha mãe não conseguiu nada. Eu fiquei a minha vida inteira sem o nome do meu pai. E sem também a pensão. Eu nunca tive ajuda, nem emocional, nem financeira. Além de eu representar esse rompimento, desse amor que a minha mãe sentia pelo meu pai, e eu não posso julgar porque ela amava meu pai, apesar disso tudo, eu também fui alvo da família. Nossa, mais um erro. Sim, o meu nascimento representou a repetição de um erro e o julgamento. Então tudo piorou para minha mãe. A relação dela com a família piorou muito. Minha mãe era a errada sempre. Mais um filho, já tinha um e teve outro. E aí, a minha avó, nesse momento, ela teve muita rejeição. Eu recebia nome de aborrecida. Eu recebi nome de uma pessoa muito querida hoje, que faz parte da minha vida íntima, mas quando eu nasci, ela num tom de brincadeira me contou que eu era muito feia. Olha, então já era rejeitada mesmo.
Minha mãe, ela se fechou de uma tal maneira dentro da amargura que ela achava que tudo era supérfluo. A única coisa eu precisava era de comer, tanto é que nem leite tinha direito. Quando ela conseguia comprar aqueles saquinhos, quando o leite vinha nos saquinhos, ela misturava água, ela não tinha noção para poder render mais. E eu fui criada com frutas que dava aqui em casa mesmo, era um quintal muito grande, não tinha brinquedo porque era supérfluo, ela tinha que pagar água, luz, gás, isso era o mais importante. Também o gás tinha que render, então não podia fazer nada de assado. E o feijão era cozinhado à base da lenha. Chinelo? Quando estragava o chinelo, era colocado o grampo, né? E com isso tudo não tinha conversa. Era um silêncio. E quando eu escutava alguma coisa, era reclamar da conta, reclamar da vida, que não estava aguentando mais, que estava fazendo tudo. Minha mãe, de lavadeira, ela foi trabalhar fora. Um tio comprou uma banca de revista e chamou a mamãe para trabalhar. Foi ali que ela aprendeu muita coisa e a mudar algumas coisas, principalmente a lidar um pouco mais com as pessoas. Mas dentro dela aquela tristeza não saía. Antes minha mãe era muito vaidosa. Eu tenho fotos aqui dela maquiada, de roupinhas bem acenturadas da época, indo ao cinema de salto. Depois do meu nascimento, a minha mãe só andava de chinelo de dedo, com roupa remendada, com roupa ousada, e olha que o guarda-roupa era cheio, porque ela ganhava. Apesar disso tudo, ela era uma pessoa querida, porque ela ajudava muitas das pessoas. Lá na banca de revista ela fez muitos amigos, ela sempre tinha bons conselhos, mas para ela mesma não existia o amor próprio, e muito menos a presença emocional dentro de casa. Ela trabalhava o dia inteiro e eu ficava com a minha avó, que no início não me aceitava. Mesmo pequena, muito pequena, eu já tinha responsabilidade, porque minha avó, a geração era bem outra, era muito idosa. E ela ficava muito na cama, começou a esquecer as coisas, não aguentava muitas coisas. E como eu morava com a minha avó e minha mãe, era só nós três, a responsabilidade de remédio, de acompanhar no médico, de lembrar de falar que eu precisava desse tal remédio, da receita tal, receita azul para minha avó, de ir para a fila no antigo NPS, que é assim que era chamado, muito de madrugada, era da minha mãe, depois eu chegava porque ela tinha que abrir a banca cedo. Assim era a nossa vida. E quando aparecia algum conflito, eu escutava da minha avó, já escutei de tios também, que nós morávamos de favor. Então eu nunca tive uma identidade aqui que essa casa me pertencia. Era sempre que nós estávamos de favor, sempre voltando sobre o meu nascimento, sempre voltando sobre como meu pai, e ainda usava um nome sem caráter, canalha. E isso tudo foi alimentando dentro de mim um ódio muito grande, uma revolta muito grande. E eu cresci nesse meio. Aqui aos poucos com a minha avó, e quando ela dormia, eu escapulia. Escapulia e ia para casa de vizinho, não tinha ninguém para olhar. E ficava à mercê ali, porque na casa dos vizinhos as pessoas conversavam comigo. Mas muitos vizinhos, em especial uma determinada família que morava quase de frente, na verdade eram pessoas muito espertas, porque se aproveitavam que eu era muito inocente e que eu era muito carente e pedia muitas coisas. Aqui já não tinha quase nada, e mesmo assim eu levava sabão em pó, levava sabão em barra, levava óleo, as coisas que às vezes eles pediam. Em contrapartida eu ficava lá, no meio deles. Eu não ficava me sentindo tão sozinha, tinha gente para conversar. E nesse período da infância, eu conheci cigarro. Infelizmente eu comecei a fumar muito cedo. Minha mãe nunca soube. Eu nunca fumei perto da minha mãe. E o cheiro, ela também não, porque eu lavava muito a mão, né? Eu colocava muito hortelã, folha mesmo na boca. No início eu não sabia fumar, eu só colocava aquilo na boca e jogava pra fora, mas era uma sensação que eu estava fazendo algo, e aquela família de adultos ali nem importava. Qual o compromisso que ela tinha comigo? Nenhum.
Compromissos são os pais. Eu já não tinha pai e tinha uma mãe que era ausente emocionalmente, que chegava em casa depois de um dia de trabalho muito pesado, porque, para quem não sabe, ela levantava muito cedo, banca de revista, o jornal chegava muito cedo. Então fazia calor ou enxurrada que ela saía no meio dela, muita chuva, ela abria a banca muito cedo, ela tinha uma responsabilidade muito grande. Se tem um dos valores que eu aprendi muito com a minha mãe, e eu aprendi muitos, é a questão de honestidade. Ela levava o trabalho dela com muita honestidade. Se ela pegava um dinheiro para comprar um cafezinho, que era a única coisa, porque ela não comprava lanche para ela de jeito nenhum, ela não podia gastar. O dinheiro dela todo era embutido aqui dentro de casa, que mal dava para as contas, para a comida básica, que era um macarrão, feijão com arroz, uma carne de músculo, uma vez ou outra, ovo. E muita verdura, porque nós plantávamos, elas, tanto a minha avó quanto a minha mãe, tinham um hábito de horta, então sempre tinha muita couve, cebolinha, salsinha e essas coisas. Chuchu, né, que dava nas árvores, e era eu a responsável de subir e pegar tudo isso. Fazia parte também das minhas brincadeiras, ficar subindo em árvore, ficar distraindo ou vivendo no mundo da imaginação. Eu vivia no mundo de fantasiar, no mundo dos pensamentos. Como é que seria ter pai, como é que seria viver em família. Eu tinha muitos tios e algum deles vinham visitar a minha avó aos finais de semana. E vinha com seus filhos. Nossa, gente, era de doer, assim. Eu observava muito as cenas. Eu tinha um tio em especial que tinha 2 filhos. Esses 2 filhos já eram mais gordinhos, grandes. E ele sentava um em cada perna. Eu sonhava com isso. Eu queria muito isso. Mas faltou um olhar dessas pessoas, mas elas não tinham compromisso comigo. Eu não era filha. Poderia? Tios exercer algum papel? Sim. Hoje eu acho que sim, porque eu tentei fazer isso com os meus sobrinhos. Eu amo muito os meus sobrinhos. E sempre estive muito ao lado deles. Mas naquela época não. E aí a minha mãe era do serviço para casa, da casa para o serviço. Assim era a minha infância. Eu tinha que ficar aqui e ir para a escola para casa. Eu lembro de algumas cenas de como eu desejei pão. Não tinha dinheiro para pão. O nosso lanche aqui de manhã, e minha mãe fazia isso às vezes de madrugada antes de sair para deixar pra gente, era mexido. Aquilo que sobrava da janta, ela misturava farinha com ovo. E era bom, era forte. Ou às vezes cozinhava mandioca, ou cozinhava inhame. Naquela época eu reclamava muito, porque eu queria comer pão, era uma bisnaga. Não sei se vocês lembram quando era vendidas as bisnagas grandes assim. E eu tinha colegas da minha idade, vizinhos aqui, que passavam, que ia na padaria, que levavam pão para dentro de casa com manteiga. Era o meu grande sonho na época, comer pão com manteiga. Eu não gostava de comer aquela mandioca cozida, aquele inhame cozido. E aí olha para vocês verem, depois de anos e anos e anos, quando teve aquele pico da dengue no Brasil inteiro, a cultura popular veio à tona, né? E as pessoas começaram a comer inhame para aumentar a sua imunidade. Mas quando eu era pequena não tinha nem noção disso. E a gente não comia para aumentar a imunidade, comia porque é o que tinha, é o que fazia valer, né? Essa é a origem da minha história. Infelizmente, um início de rejeição. E que me trouxe muitos transtornos depois, muitos conflitos. Alguns eu consegui lidar com uma certa resiliência, que teve que nascer mesmo. Outros eu não consegui lidar. E aí veio problemas, crises maiores, que me trouxeram consequências ruins através de escolhas sem orientação. Mas de tudo que eu quero deixar nesse vídeo aqui, nesse primeiro vídeo desse episódio da série da minha história, que mesmo diante das dificuldades, aquela mulher, ela amava as suas filhas, tanto a minha irmã quanto a mim. Mas ela não conseguia demonstrar. Mas o fato dela honrar e dela ter abandonado aquele relacionamento quando meu pai me negou,
e ter ido à luta, desbravar caminhos para trabalhar fora, para poder pegar ônibus, sair de madrugada, chegar em casa, fazer janta, estar no meio de pessoas de todos os níveis sociais, porque ela tinha que vender revista, jornal e as coisas que na banca de revista antes tinha. Ela foi muito corajosa e teve muito valor. Ela começou a aprender a se comunicar, lia, começou a aprender a ler com mais fluidez, a escrever mais, para sobreviver. Tudo com o objetivo de criar as suas filhas. Mas em meio a isso, eu não posso deixar de falar com certas violências verbais. Quando não tinha fala, era o silêncio, que também é um tipo de violência, quando uma criança tem aquela necessidade de fala, e eu tinha muito, mas era cala a boca. Sem muito amigos, sem sair, sem brinquedos, natais mais básicos do mundo. E isso tudo fazia eu imaginar, na minha fase adulta, o que eu iria fazer disso tudo. E eu pensava que eu iria construir um mundo bem diferente. Eu projetava tudo isso. Algumas coisas eu consegui, outras não, e faz parte da vida, né? Talvez o que eu contei aqui se relaciona com alguma coisa da sua história também. E aí eu te peço para inscrever no canal. Eu vou fazer os episódios dessa jornada da minha vida, e você escrevendo, você receberá esses vídeos e pode compartilhar com outras pessoas. Quem sabe também outras pessoas possam se conectar, entender sobre força e coragem através de uma vida de muitos obstáculos, mas de superação. Nós vamos chegar lá, e que possa apoiar e ajudar outras pessoas. Esse é o intuito do canal Filhos da Coragem. Mostrar que você é capaz, apesar de todas as crises, de todas as dificuldades, de rejeição, que foi a palavra que eu usei aqui. Você pode ter sido rejeitada pelo mundo, mas Deus não te rejeitou, e você principalmente não pode se auto-rejeitar. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Até breve, o próximo episódio.